Boa, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História da Paraíba para a PMPB e hoje nós vamos falar sobre Guerra do Paraguai. Esse assunto é bastante importante para vocês, tá lá no edital, então vamos adentrar nele agora. A gente está gravando esse vídeo e fizemos um aulão muito massa na segunda-feira que abordamos questões de História e Sociologia para a PMPB, só questões da Banca BFC. Então, quem não assistiu ainda, vai lá e assiste. Todo mundo que acompanhou, muito obrigado. Tamo junto. Vamos nessa. E você que quiser ajudar o nosso canal, primeira coisa, tá chegando aqui? Curta, comenta e compartilha. Tá chegando aqui e não é inscrito? Pelo amor de Deus. Falta pouquinho para a gente bater 2.000 inscritos. Estou contando com vocês. Filé? Então, se você quiser contribuir também com o nosso canal, quiser ajudar de outra forma, você pode ajudar aqui com o Pix, tá aqui embaixo. Beleza? Dando aquele cafezinho para fazer a gente ajudar a melhorar o nosso canal cada vez mais, tá certo? E se você quiser um material completo para a PMPB, você clica no link que está aqui embaixo, da apostila. Um material em PDF, não só de história, completo. Beleza? Vamos lá. Gente, o que foi a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai foi o maior conflito da América do Sul. Ela é a maior guerra da América do Sul. Ela acontece entre 1864 e 1870. Porque é importante localizar. No Brasil, nós estamos vivendo o segundo reinado. Beleza? Então, é isso que está localizado nesse momento. São essas as características principais para a gente entender a contextualização. Quem contra quem? O Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai. Como é que isso se deu? O Paraguai teve uma escaramuça com o Brasil por conta de um navio na região onde hoje é o Mato Grosso do Sul. O navio foi capturado pelas tropas de Solano Lopes. Isso vai acontecer nesse momento e acontece o começo de uma briga entre eles. Logo depois, o Brasil vai apoiar a oposição a Solano Lopes no Uruguai. Porque o Uruguai é um país pequeno, tinha sido parte do Brasil, tinha sido parte da Argentina, e Solano Lopes apoiava os colorados. Lá, o Brasil vai apoiar os blancos. É isso que vai acontecer. Então, esse acirramento, esse conflito, começa essa guerra iminente, até que o Solano Lopes, o Paraguai, invadem Corrientes, na Argentina, e o Brasil e a Argentina tinham um tratado de mútua defesa, ou seja, se um fosse atacado, o outro iria ajudar. O que acontece? O Brasil vai apoiar a Argentina e o Uruguai vai se formar nessa tríplice aliança. Então, é formada uma tríplice aliança contra o Paraguai. A guerra é Paraguai de um lado, a tríplice aliança do outro. Brasil, Argentina e Uruguai. Quando é formada essa tríplice aliança, obviamente, o Paraguai está em bem menor número. Então, a maior parte dos conflitos, se você olhar a geografia da América do Sul, ela está no Cone Sul, todo esse conflito. Tanto é que, por muitas vezes, essa guerra é chamada de Guerra da Cisplatina, por conta da Bacia do Prata. Então, Cisplatina é a margem do Prata, plata em espanhol. Então, você vai ter essa relação aí de quê? Da Bacia do Prata. Muito também para a gente compreender que essa guerra ela tem a ver com a formação desses estados, tá bem? E é isso que é dessa maneira que vai estar acontecendo esse conflito nesse momento. E aí o Paraguai começa a atacar o Brasil, sobretudo na região do Rio Grande do Sul, numa região ali que é meio que tríplice fronteira, não é a tríplice fronteira ali de Foz do Iguaçu, mas uma região próxima do Rio Paraná ali. E ele apostou todas as suas fichas nessa batalha, onde ele vai perder. Perde essa batalha, corre para o Rio Grande do Sul, e aí as três forças, Brasil, Argentina e Paraguai, se juntam para atacar. E aqui é muito importante a gente dizer. Porque na hora que está conformado esse Paraguai de um lado e os três do outro, a gente tem a entrada de todas as províncias. E aqui entra fortemente a Paraíba. Por quê? A Paraíba, o presidente da província recebeu o chamado do imperador, Dom Pedro II, de enviar os seus batalhões. E a Paraíba manda todo o seu contingente policial.
A polícia inteira da Paraíba foi lutar na guerra. Aqui eu quero que você se ligue numa coisa. Você sabe que a PM, ainda hoje, viu? Ela é Força Auxiliar do Exército. Ela é a Força Militar do Estado, mas ela é também Força Auxiliar do Exército. Então ela foi lutar inteira na Guerra do Paraguai. Tanto é que é criada uma força especial na Paraíba no período da Guerra do Paraguai. Só para o controle naquele momento, enquanto a Polícia Militar está lutando na guerra, tá certo? Então, inclusive, a Guerra do Paraguai, por que ela é tão importante, ela é tão destacada? A gente pode colocar que a Guerra do Paraguai, ela é uma das momentos formadores da Polícia Militar da Paraíba. Entendeu essa dinâmica que está sendo colocada aí? Ela é colocada como uma dessas formadoras da Polícia Militar justamente por conta disso. Outro aspecto muito importante é sobre a escravidão. O que você fez para atrair o maior número de escravos para que eles pudessem lutar na guerra? A promessa de liberdade. Então, qual era a ideia? Vai lutar na guerra. Se tu voltar, tu tá livre. Vai-te embora. Se tu voltar, liberdade. Muitos escravos foram. Óbvio, a condição de vida dos escravos era periclitante, era horrível. Então, é melhor ir para a guerra, porque se eu sobreviver, eu posso voltar e posso reconstruir a minha vida. Então, essa relação também está presente aí para a gente entender. A escravidão também foi um ponto importantíssimo da Guerra do Paraguai nesse momento, tá certo? Então, essa relação que a gente está vendo aí, ela é muito importante para conseguir compreender como é que a PMPB, como é que a Polícia Militar e como é que a Paraíba se colocou nesse contexto de guerra. Outra coisa muito importante, existia muita rixa entre os estados. E aqui eu vou indicar para vocês um vídeo muito bom que tem no YouTube, de graça, que é Guerras do Brasil. São 5 episódios. O terceiro episódio fala sobre a Guerra do Paraguai. Eu indico bastante porque ele esmiuça essa relação da Guerra do Paraguai e ele vai explicar como é que você vai ter um conflito permanente entre as tropas. Porque, inclusive, naquela época não se chamavam de estados, se chamavam de províncias. E é o presidente da província. Então, essa relação, ela vai se localizando aí nesse momento. Tranquilo? Então, o que a gente precisa entender é, diante disso, quando o Brasil, Argentina e Uruguai se juntaram, o Paraguai não tinha mais chance. O que aconteceu? Foi vencido o Paraguai. E aí, a guerra durou ali até 1868, foi quando, de 1864 até 1868, você teve uma guerra de verdade. Guerra no sentido de as duas nações operando. Logo depois disso, o Brasil vence. Inclusive, a Guerra do Paraguai, ela é muito importante para aumentar o território brasileiro. Toda aquela região, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, uma parte de São Paulo, uma parte do Paraná, toda aquela parte foi trazida para o Brasil do Paraguai. Aquilo era parte do Paraguai e foi trazido para o Brasil. Logo depois, o que aconteceu? O Brasil, Argentina e Uruguai venceram a guerra. Só que o imperador Dom Pedro II disse, eu quero a cabeça de Solano Lopes. Então começou uma caçada para cima de Solano Lopes, que durou mais de um ano. Tanto é que lá você vai ter inclusive um momento muito marcante para a história paraguaia, que é quando as tropas brasileiras, lideradas por Duque de Caxias, lutaram contra crianças. Crianças mesmo de 12, 13 anos. Imagina um exército lutando contra um monte de criança de espada na mão. Foi isso que aconteceu. Por isso que esse dia, ainda hoje, é lembrado como o Dia das Crianças no Paraguai. Tá bem? Isso é pra gente lembrar e pra entender também que foi uma guerra meio desigual em alguma medida. Tá certo? Então, por conta disso, você vai ter essa relação aí localizada e essa busca por Solano Lopes, que conseguiram capturar ele depois de um ano, pouco mais de um ano, e aí você vai, de fato, acabar com a Guerra do Paraguai. Mas o que é muito importante para a gente entender, o Paraguai vai ser destruído. Existem relatos na época que apontam que da população adulta masculina, quase 1/3 morreu. Então você vai ter até uma dificuldade de aumentar a sua população posteriormente à Guerra do Paraguai. E para eles é um fato muito marcante, lembrado ainda hoje nessa situação do Brasil como país agressor aqui nesse momento, tá certo? Então a Guerra do Paraguai ela é crucial para definir outra coisa.
Quando acaba a Guerra do Paraguai, a monarquia entra numa crise profunda. Por quê? Por conta dos militares que foram para a guerra, observaram que no resto do continente os militares estavam nos postos de comando. E no Brasil isso não acontecia. Por conta disso, Dom Pedro II tem uma crise profunda com os militares. E logo depois, isso vai gerar a queda da monarquia. Entenderam isso? E pensem que isso está no contexto, aqui no Brasil e na Paraíba, na revolta do quebra-quilo e do ronco da abelha. São todas próximas ali no segundo reinado. Todas nesse contexto. Então entenda que a Guerra do Paraguai, ela também é um gatilho, também é um propulsionador dessas revoltas na Paraíba nesse momento. Tudo bem? Entenderam isso? E é por isso que a gente pode dizer tranquilamente, grave isso, que a Guerra do Paraguai, ela é um dos fatos marcantes da Polícia Militar da Paraíba. Filé? Curte, comenta, compartilha. Se puder, contribui com o Pix. Se quiser, compra a nossa apostila. Em breve tem mais vídeo no nosso canal. Beleza? Tamo junto. Forte abraço.